Alô, buenas! Como é que vocês estão, meus amiguinhos? Hoje eu quero levar vocês para uma viagem nostálgica. Vamos voltar no túnel do tempo, quando a gente era piá, comendo bolacha recheada, bolo de doce de leite, comendo abacate com açúcar na frente da televisão e assistindo no SBT um seriado que marcou a infância de muita gente, tá? Vamos lá. Eu vou falar algumas coisinhas, vocês me dizem se vocês se dá um clique. Marshall, Will e Holly, tá? Num bote, caem numa cachoeira, encontram o Chaka dos Pakuni, encontram o Zangado, a Amélia e o Tonto. E é claro, os Slestags. Como é que a gente não vai se lembrar? O Elo Perdido. Cara, essa série aqui é bem interessante, assim, porque quando eu estou fazendo agora esses vídeos, tá sendo muito legal para resgatar algumas coisas, assim, né, de antanho, né, das minhas memórias afetivas. E aí tem um primeiro sentimento que é o seguinte: pá, isso era muito legal, tô louco para falar sobre isso pra galera. Aí eu revisito, reassisto e tal, e aí eu penso, pá, meu Deus, isso era muito ruim, era muito mal feito, era muito tosco. E aí eu pesquiso um pouco mais, assisto um pouquinho mais, e aí eu relembro por que era legal. Tá? Então assim, todos os defeitos colocados, o seriado O Elo Perdido, que no original é Land of the Lost, e isso já explica algumas coisas que a gente lembrava errado. Tá? Primeiro plot twist. Tá? Antes mesmo de ter um plot, a gente tem um plot twist. Tá? Essa série aqui, de quando vocês acham que é? Pra mim era anos 80. Ela é de 74, foram 3 temporadas. 74 a 76. Tá? Então, pô, antes de eu nascer, caramba. Tá? O que se explica também alguns efeitos, assim, meio chapulim. Tá? Tinha uns chroma key, tinha stop motion, legal, divertido, né? Quando aparecia dinossauro, era stop motion. Quando aparecia dinossaurinho de perto, tipo o Tonto, que era um brontossauro, aí era marionete, era boneco. E quando aparecia, tinha miniaturas, tipo, eu vi um terremoto lá, era de miniatura. E aí quando era para aparecer dinossauro com gente, aí eles faziam aquele recorte toscão de chroma key. Tá? Então, o Elo Perdido, ele tinha num elenco dele o Spencer Milligan, que fazia o Marshall, Rick Marshall, né, o pai, que parece o Vanderlei Cardoso, assim, tá? Mas assim, o cara passa uma credibilidade como pai. Tá? A gente tem também a Cat Coleman, papel de Holly, a loirinha, né, que tá sempre com a camisa xadrez, e o irmão dela, que é o Will, tá, que é vivido pelo Wesley Erie. Tá? O Spencer Milligan, tá, o Marshall, tá vivo até hoje, tá com 86 anos e dá aula de interpretação. Há muitos anos ele tem uma escola para formar atores. Olha que legal. A Cat Coleman e o Will, né, o irmão dela, frequentam muito convenções de fãs. Comic Con, essas coisas assim de nerd, eles estão sempre lá assinando pôster, falando com os fãs. Tá? Então, tu vê que todo o elenco tem um carinho muito especial pela série. Tá? Muito embora, não sei se vocês vão relembrar, na terceira temporada das 3, eles cometeram uma barbaridade, tá? Que é indesculpável, imperdoável. Eles tiraram o pai fora e botaram um tio. Uma coisa nada a ver. E qual é a desculpa disso? Land of the Lost, né? A terra de coisas perdidas. Várias coisas vão parar lá. O que é diferente do Elo Perdido, que aí a gente achava que era simplesmente o passado, que eles voltavam na pré-história. Mas é uma dimensão paralela, com regras próprias. Tem 3 luas, por exemplo. A gente nunca entendeu direito os destaques, o que eles eram. Né? Uns humanoides reptilianos, assim. Tinha tipo uns obeliscos, losangos, que as pessoas entravam com uns cristais. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Agora, vendo qual era o preceito, que era uma coisa mais ficção científica mesmo, e menos simples volta ao passado, que também explica, né? O Chaka, que é um humanoide, assim,
é que eu vou dizer? O homem das cavernas, assim. Ele não poderia estar junto com o dinossauro. Né? Claro que quando a gente é criança a gente não dá a mínima para os Flintstones, né? É outra. Bom, eu sei que eles, essa família, né, eles estão no Grand Canyon passeando e acontece um terremoto e eles caem gritando para uma cachoeirinha e vão parar nesse lugar em que de cara já aparece o Zangado, que é um tiranossauro, que a abertura é sensacional, a música é inesquecível, um banjinho assim, né? Quem assistiu vai lembrar, na hora vai lembrar da música. E já estão de cara com o Zangado, e o Zangado vira para a câmera e abre a bocarra. Era a coisa do dinossauro mais legal que a gente conhecia até então. Essa regra que eles tinham, que sempre que para entrar alguma coisa tinha que sair algo lá dessa dimensão, foi usada para explicar por que o pai desapareceu lá pelas tantas. Tá? Porque o ator, né, o Spencer Milligan, ele brigou com a produção, porque ele queria um aumento e porque estavam usando muito a imagem dele em merchandising. A série fez muito sucesso. Tá? E começaram a vender tudo que era lancheira, álbum de figurinhas, não sei o que, tal, e o cara não ganhava uma porcentagem nenhuma disso. E aí ele ficou bravo, né? E em vez dos caras cederem, os caras, ó, pega teu chapéu e vai, a gente vai meter um tio aí na história. Então tem um episódio que aparece o pai saindo por esses portais dimensionais, assim, e aí aparece o tio. Tá? Algumas curiosidades, assim. A gente tem o Tonto, que é um brontossaurinho, que eles usam às vezes para puxar uma carroça, assim, puxar uns negócios mais pesados, assim, total exploração infantil. Tonto. O Tonto ele é adotado pela Amélia, tá? Que é uma brontossauro maior, né, adulta. Em inglês o nome dela é Emily, que foi inspirada na Emily Brontë. Interessante, né? Uma das irmãs escritoras. Alguns episódios foram escritos por pessoal que escrevia Star Trek, Jornada nas Estrelas. Então, apesar de ser um seriado feito para criança, que passava sábado de manhã, né, que tinha uns temas infantis, assim, ele tinha às vezes umas coisas meio dark, assim, né? Por exemplo, os nossos amigos os Stax, que eram humanoides reptilianos, tinha uma cidade perdida onde eles moravam, eles ficavam brincando com aqueles negócios lá dos cristais, eles faziam aquele barulho que você sabe, né? Eu não vou imitar o barulho dos Stax. E fora esses personagens recorrentes, aliás, uma coisa interessante, eles tinham só 3 fantasias de Stax, tá? Então, eles ficavam se virando para parecer que tinha mais. Mas se vocês olharem um episódio, vocês vão ver que não aparece mais do que 3 na cena. Tá? Aparecia gente, como era a terra das coisas perdidas, aparecia, por exemplo, apareceu o pirata, o holandês voador, o marinheiro lá do barco fantasma holandês voador. Tinha um velho maluco lá que era da guerra da secessão, guerra civil americana, que comia Slistax. Ele disse que Slistax tinha um gosto de lagosta. Tá? Que mais? Tinha gente do futuro que aparecia, tinha gente de outras épocas do passado, tinha um alien que apareceu certa feita, tá? A mãe dos meninos, aí, das crianças, ela apareceu em mais de um episódio, só que meio como uma visão deles, porque ela já tinha morrido quando eles eram crianças, não tinha muita memória dela, mas ela faz aparições assim, tal. Os Stax, voltando, né, que é o personagem preferido, né, é o Chaka, Pakuni, todo mundo teve um colega que parecia o Chaka, tá? E os Stax, eles tinham medo, por exemplo, eles tinham medo da luz forte, eles ficavam lá naquelas cavernas deles. Eles queriam sacrificar o Marshall, o Will e a Holly pro deus dos Stax, tá? Se eles saíram lá da Terra, do elo perdido, não saíram. Porque a série terminou antes. Então, gente, é tipo Caverna do Dragão. Vocês vão ter aí, vocês vão procurar na internet, vão dizer, o episódio perdido do elo perdido. Tá? Não tem. A série terminou sem solução. Em 1991, fizeram tipo um reboot, assim, uma nova série, o Elo Perdido. Com uma outra família, né, como personagens, e que a Holly
queriam que ela fosse um personagem que a Holly tivesse ficado lá e crescido, né? Queriam que a atriz reprisasse, mas não foi adiante. A série é horrorosa, tá? Não consegui nem assistir um episódio. Assim, tipo os dinossauros é tipo família de dinossauro. E em 2009 foi lançado um filme com Will Ferrell, que sinceridade não arrisquei ver. Tá? O pouco que eu vi de crítica diz que é execrável. Assim. Tá? Então, tentativas malfadadas. Eu vou colocar ali na descrição, eu vou colocar o link para um episódio no YouTube, tem vários, com uma qualidade ruim. Tá? Eu acabei vendo em inglês, mas procurando vocês acham outro. Eu vou botar o do tonto, que eu acho que é o meu preferido, quando aparece pela primeira vez o dinossaurinho. Tá? Que eu me lembro que ele fazia ele fazia um barulhinho tipo perereca de praia, assim, tipo rasinha quando chove, sabe? Que elas começam a fazer um barulhinho, assim, um miadinho, tá? Bazar. Ali embaixo também tem o link para baixar o PDF de 20 mil libras por um dodô. Tá? Também são animais não pré-históricos, mas extintos. Tá? A gente lembra sempre do canal Os Livros e Filmes da Bá, né, com histórias de terror. E eu vou terminar o episódio de hoje com a maior sabedoria do Chaka e da tribo Pakuni, que é Oganza Bizaza. Até logo mais, buenas!